Jennifer, como é que foi isso aí? A gente vai direto ao assunto, eu vou passar algumas perguntas aqui para vocês. Depois eu quero passar um videozinho aqui para contextualizar, para que as pessoas que não acompanharam, né, o fato, não sabem o que aconteceu, para que eles entendam o que aconteceu. Mas antes de passar esse vídeo, eu queria te perguntar, na tua visão, o que foi isso? Por que um simples vídeo gerou tanta polêmica e até ódio, né? A gente viu algumas coisas que não tinham cabimento. Por que tu acha que isso aconteceu? A gente não entendeu, né? Quando começou a acontecer toda essa movimentação, esse hate, as pessoas nos xingando, a gente não esperava por isso. Quando a gente criou o vídeo, a ideia do vídeo foi totalmente inocente. A gente mora em Pomerode, né? Eu já criava conteúdo para rede social há um tempo, mas para o nicho maternidade. E a ideia de criar o vídeo de como fazer um bebê alemão era exatamente para contextualizar a região que a gente morava, a nossa cultura, e também gerar a identificação das pessoas da região, né? Então, foi totalmente inesperado essa... Para quem não está entendendo o que aconteceu, eu vou pedir para a produção que passe aqui para vocês assistirem o vídeo que ela fez, né? Que gerou toda essa polêmica. Por favor. Como fazer um bebê alemão? Adicione um casal com um sobrenome difícil de pronunciar. Milbrandt. Mas eu não sou um alemão, eu sou um polaco. Mora em Pomerode e é alemão. É Steinsack. Como? S-T-A-I-N-Z. Adicione os ingredientes, misture bem e deixe assar por 9 meses. Agora é só conferir os detalhes da receita para ver se o bebê alemão foi produzido com sucesso. Mas fique atento a esses detalhes. Uma pele bem fofinha e bem branquinha, para deixar qualquer lagartixa com inveja. Uns olhos bem azuis, daqueles bem sensíveis à luz, que parecem 2 lâmpadas de LED. E uma cobertura, um cabelinho bem clarinho e levinho. O próprio e autêntico bebê alemão. Esse aqui até nasceu em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. Compartilhe esse vídeo se você achou o bebê alemão uma fofura. Eu vi vários tipos de vídeos, de todo tipo, alguns apoiando vocês, outros apenas comentando de uma maneira neutra aquilo que aconteceu, e algumas pessoas que agiram assim com uma certa violência verbal contra vocês, algumas acusações que não tinham fundamento. Falaram até da tua roupa, né, típica alemã, né, que é uma roupa que se usa bastante aqui na região em épocas de festas, tem bastante festas alemãs aqui na região, festas italianas, na região mais do Alto Vale, que é o Vale Europeu, né, teve gente que contestou até que foi dito que existe um Vale Europeu aqui, né, e existe, é o chamado Vale Europeu, que vai de Itajaí até na Alto Vale, né, E aí, uma das coisas que eu me lembro, porque eu já fui para o Rio Grande do Norte, e eu lembro que lá existia, o pessoal usava aquela indumentária do cangaço, né? Que é uma roupa típica, não é que as pessoas usam no dia a dia aquela roupa, é uma roupa que, para uma comemoração, para uma festa, para uma apresentação para o turista, né? Lá no Rio Grande do Norte eles têm uma roupa típica deles, né? Pelo menos até onde eu entendo é. No Rio Grande do Sul também tem a piuncha gaúcha, as moças lá andam prendadas, né, como se diz, que é um vestido até razoavelmente semelhante com o alemão, tem algumas características, né, semelhantes. Então, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul tem roupas típicas, tem na Bahia, né, as baianas têm as roupas típicas, e parece que aqui em Santa Catarina não pode. O que tu acha disso? Eu percebo, infelizmente, um ódio muito grande ao catarinense. No geral, assim, ao sulista no geral, mas ao catarinense em específico. Infelizmente, eu percebi com essa história que parece que virou moda xingar catarinense, xingar sulista. Eles se sentem no direito de nos humilhar e nos colocar lá embaixo por qualquer mínimo motivo que for. Inclusive, tu falou, eu até ia passar esse vídeo um pouco mais adiante, mas vem a calhar nesse momento, porque teve uma sergipana que veio morar no Rio Grande do Sul, e tem bastante gente do Nordeste, né, para cá. São bem-vindos aqui, como eu
quando eu fui algumas vezes já para o Nordeste, e sempre fui bem-vindo lá também, né? Tem pessoas que me assistem aqui de todos os lugares do Brasil, tem pessoas de outros países, tem nos Estados Unidos brasileiros, tem em Portugal o próprio português, em Angola o angolano. Ninguém é mal-vindo aqui, todos são bem-vindos aqui, né? Mas essa sergipana, ela conta uma história de que quando ela veio para cá, ela também sofreu uma espécie de ataque por ter vindo para cá. Se a produção puder colocar o vídeo dela, o pessoal vai entender melhor. Só que virou uma chuva de discurso de ódio. Por que que as pessoas adoram levantar a bandeira que o Brasil é um país diverso, miscigenado, que realmente é, que a gente tem que valorizar várias culturas do nosso Brasil. Mas quando a gente levanta a mão e fala assim, olha como eu gosto da minha cultura, olha como é lindo o meu bebê branco de olho azul, a gente é chamado de racista, inclusive de... Sabia que mesmo tu não sendo descendente de europeu, descendente de alemão, sendo branco, do olho azul, ainda pode ser chamado de... Só por tu morar aqui no Sul? Sou sergipana, tô criando a minha filha, junto com meu marido, aqui no Rio Grande do Sul. E eu já ouvi isso de uma pessoa. Nossa, mas tu foi logo pro Rio Grande do Sul, né? Tá criando uma mini... Gente, eu fiquei tão chocada quando li aquilo, porque eu pensei, porra, as mesmas pessoas que falam que o Rio Grande do Sul, o Sul é extremamente xenofóbico com o resto do Brasil, são as mesmas pessoas que fazem xenofobia com o Sul. Mesmas pessoas que colocam todo mundo, aquela farinha do mesmo saco, como se todos fossem responsáveis por aqueles casos de racismo, xenofobia que existem aqui, mas também que existem em outros lugares do Brasil. Sabe aquela história de que todos acabam pagando por um? Uma mãe que elogiou o próprio filho tomou simplesmente um grande discurso de ódio. E ela ainda ressalta, por que que todo mundo pode amar a própria cultura, pode amar a própria cor da pele? Quando nós também amamos a nossa e falamos isso nas redes sociais, a gente é tão xingado. Olha a minha cor. A minha filha ela tem a cor da pele mais tinta que a minha. A gente só por estar morando no Rio Grande do Sul já escutou isso? Tu imagina. As outras pessoas. E olha que eu sou nordestina. Pra destilar o ódio, é só tu ser gente ruim. E o Brasil, infelizmente, tá cheio de pessoas ruins. Como também tá cheio de pessoas muito boas. Então a gente não pode generalizar. Não pode achar que só o Rio Grande do Sul, só o Sul, todo mundo é racista, todo mundo é xenofóbico, todo mundo é farinha do mesmo saco. Senão, a gente vai estar fazendo a mesma coisa. A gente não quer e luta contra. Então pensem, reflitam sobre isso. Já deu, gente? O que tu achou desse comentário dela? Eu concordo com ela. Eu vejo que é isso mesmo que está acontecendo. E eu realmente não esperava, assim, porque a gente é catarinense, mora aqui desde sempre, nasceu aqui, e para nós, usar traje típico alemão, ir em festa típica, festa pomerana, Oktoberfest, sempre fez parte da nossa vida, né? Em Timbó, a gente é natural de Timbó, tem a festa do imigrante também. Então, isso para nós, e a gente não esperava e não imaginava que ia ter tanto ódio, que ia ter tanta gente atacando por isso. Até incentivado o uso da roupa típica, né? Se você vai para o Oktoberfest, você tem ali um tipo de desconto, né? Na entrada, então é incentivado até para preservar a cultura, né? Para quem vem de fora, poxa, então é assim, que legal, tira uma foto. Tem pessoas que vêm de fora, pedem para tirar uma foto porque ela quer levar uma recordação, né, de alguém vestido com a roupa típica daqui, né? Não é que as pessoas andam na rua, assim, né, pessoal? Não é assim. Às vezes tu vai ver uma pessoa ou outra, mas né, se deslocando, indo para algum lugar, mas ao final de contas é uma roupa que é usada em algumas ocasiões, né? Uma outra situação que eu achei interessante que tu comentasse é que teve muita gente que disse, vocês se dizem alemães, mas vocês vivem no Brasil. Que história é essa de se dizer alemão vivendo no Brasil? Eu acho que eles não conhecem aquela questão do iuris sanguinis, né, que é o direito, né, de ser, inclusive, cidadão europeu, que, é lógico, tem algumas restrições de a quantidade de antepassados ou a comprovação, mas, afinal de contas, se você comprovar, você tem o direito de ser cidadão alemão, italiano, luxemburguês, sueco. Aqui tem pessoas de todas as origens com dupla nacionalidade, né? Isso, se você conseguir comprovar até a terceira, se você é no máximo quarta geração, né? O teu bisavô nasceu na Alemanha, é alemão, você consegue a nacionalidade. Porque hoje, aqui no Brasil, por exemplo, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce nos Estados Unidos é norte-americano. Mas nos países europeus você tem que comprovar que você tem sangue, mesmo que você não nasça lá. E se você for lá, por exemplo, um imigrante for até a Alemanha e ter um filho lá, por exemplo, 2 brasileiros tiverem um filho na Alemanha, não vai ser um bebê alemão. Porque ele não tem sangue de descendente alemão.
ele tem sangue de brasileiro, ele vai continuar sendo um bebê brasileiro. Porque é a lei europeia, né? É a lei alemã, especificamente. Cada país europeu tem uma lei que até é semelhante, né? A Itália, inclusive, tinha uma lei que não tinha nem restrição de quantos descendentes tinham já nascido aqui, né? Desde que tivesse um que comprovasse que fosse nascido lá, tinha cidadania italiana. Agora eles mudaram, né, para... Acho que até vai ser declarado inconstitucional, porque eles querem que fique só até o avô nascido na Itália, né? Então, mas isso é uma discussão deles lá, né? Não é nossa. Agora, eu queria também que tu me dissesse, o Cleiton também, se pudesse comentar, não o que vocês acham, né, do que eles disseram, mas como é que vocês se sentiram, porque não deve ser fácil, né? De repente tu vai dormir e no dia seguinte tu acorda e tu abre o teu celular e tem aquela enxurrada de comentários, alguns tantos positivos, muitos positivos de apoio, mas uma enxurrada de comentários de ódio também, né? Como é que a pessoa se sente, né? Cleiton, Jennifer, os dois podiam comentar, né? A intenção do vídeo foi fazer algo bem divertido no domingo de manhã ensolarado, então o objetivo realmente era só caracterizar a nossa região, nossa cultura e as nossas festividades, né? E quando aconteceu todo esse auê, essas questões das polêmicas e essas ofensas e nos julgando de... nem vou citar as palavras aqui, a gente se sentiu bastante perdidos porque a intenção não era essa, era totalmente pura, ainda mais com o nosso bebezinho. E até fui atrás de tentar entender por que as pessoas distorcem tanto esses fatos, né? Por que estava acontecendo tudo aquilo? Porque eu fiquei sem chão. Como um vídeo tão inocente, tão bonito, ele poderia causar tanta polêmica? E eu entendo que são pessoas que vivem num desamor tão grande, que elas são tão vazias, que elas criam em si gatilhos. E quando elas veem uma família unida ou veem algo bonito, elas querem a todo custo destruir aquilo. Para mim foi isso que deu a entender, porque não tem outra justificativa. A gente não ofendeu ninguém, não fez o vídeo com nenhuma intenção de magoar, é totalmente puro e leve. Mas o nosso sentimento como pais assim foi um pouco assustador, até a gente conseguir se alinhar e entender que não, a maioria está conosco e as pessoas doentes não somos nós, são quem está vendo o problema nisso. Isso, foi exatamente isso. Eu coloquei o vídeo do bebê alemão e eu acabei gravando a resposta no segundo dia. A resposta acabou viralizando até mais do que o vídeo do bebê alemão, né? E algumas pessoas até me acusaram, porque tu fez texto. Gente, eu não fiz texto nenhum. Eu sentei, botei o celular, eu tava assim, muito estressada, muito chateada com aquela repercussão. No segundo vídeo. E aí eu gravei e até falei pra ele, olha amor, eu gravei uma resposta. Aí ele assim, tu tem certeza que tu quer falar, tal, deixa quieto que uma hora a poeira abaixo. Eu falei, não, eu não vou ouvir calada. Eu acho que, infelizmente, é um perfil nosso aqui em Santa Catarina e que eu entendi aonde isso nos levou, sabe? A gente fica muito calado. A gente deixa a galera falar mal, deixa a galera ofender a gente, ofender a nossa cultura, ofender a nossa descendência e a gente escuta calado porque a gente não quer confusão. Uhum. E aí chegou no ponto que chegou, entendeu? Onde um vídeo tão simples chegou nesse lugar de discutir, de acusação das coisas que foram. Eu fiquei muito assustada, mas muito preocupada. Inicialmente até com a nossa segurança, porque vieram muitos haters fazer ameaça, dizendo que deviam queimar todos nós, que iam achar a gente, acabar com a gente. Então, eu fico com meus filhos em casa, né? Eu ia voltar de licença maternidade, esse foi bem um período, eu acabei saindo do meu trabalho para ficar com os meus filhos, e dava um pouco de medo, assim, muito medo. Eu falava assim, vou lá na casa da minha mãe porque eu tô preocupada de acontecer alguma coisa, né? Foi esse nível que chegou. Aí eu pensei assim, nossa... Porque eles colocaram a gente como um símbolo da extrema-direita no Brasil. Uhum. Essa foi a que foi levantado no Twitter. E aí algumas pessoas até falaram assim, interessante, então vamos queimar o bebê e a família deles, que daí a gente acaba com a extrema-direita. Uhum. Nesse nível de discussão. Então a minha preocupação ficou bem grande, né? E vocês pretendem entrar com algum tipo de ação contra as pessoas, algum tipo de processo, uma denúncia criminal, alguma coisa assim, contra as pessoas que fizeram isso? De início, a nossa intenção, como a gente mencionou na primeira semana, era deixar para a justiça divina, né? Porque nós cremos em Jesus, mas com a alta dos ataques, que isso não diminuiu, só aumentou,
E também por orientações profissionais, a gente sim vai entrar com ações para ter as punições devidas ali para as pessoas arcando com essas questões aí. Então, com certeza, muita gente vai começar a querer apagar os vídeos a partir de agora, né? Só que essas coisas não se apagam mais, né? Então, na verdade, a busca de vocês é para tentar evitar que se repita esse tipo de coisa, que aumente, né? Porque vocês estão sentindo o aumento da agressão, né? E para que, talvez, como tu disse antes, né? O pessoal vai deixando e parece que a coisa só piora, né? As pessoas não respeitam como a gente respeita os demais, né? Porque eu não vejo acontecendo aqui em Santa Catarina as coisas que eles dizem que acontecem. Talvez tenha um indivíduo aqui, outro lá, que faça alguma coisa, como tem em qualquer lugar do país ou do mundo, né, que faça alguma coisa indevida. Mas, às vezes, um estado ou uma região inteira, como a região sul, né, a Sergipana falou, ela nem daqui não é, nem da etnia não é, e sofrendo preconceito também, né? Exatamente, Jason. Isso até para as pessoas entenderem que a internet não é uma terra sem lei, que as pessoas podem vir sem fundamento nenhum, com ofensas, com qualquer coisa, pegar, falar, ofender, que não existe nenhuma punição. E sim, existe. Mas vocês não querem que ocorra restrição de liberdade de expressão, vocês só querem punir o crime em si, né? A gente quer só responsabilizar. Né? Exato. Certo. Porque as pessoas, elas é que nem no trânsito. O teu carro, ele não vai só até 60 de velocidade. Ele pode ir até 200, pode ir até 300 por hora. Mas a lei te diz que se você passar do limite, você vai pagar uma multa. Então, infelizmente, algumas pessoas elas só sabem ter limite quando isso dói no bolso.